bom que vocês estão aqui. Eu sei que tem várias pessoas da Login, né, pela divulgação incrível, essa empresa incrível, que eu tenho muita honra de estar trabalhando, sendo parceira. Então, muito obrigada aí pela presença de todas. Andréia, me desculpa, caímos, voltamos. Eu já estou avisando aqui para a galera que isso acontecer, eu espero que não aconteça de novo. Enfim, que a gente combina de todo mundo voltar, né? Mas eu acho que agora vai tudo seguir em frente. Só para retomar do ponto que eu estava, eu falei, né, do nosso trabalho no CBTD digital, que o tema que a gente está trabalhando lá é Dream Teams, dimensões de aprendizagem e engajamento, e temos lá uma palestra, uma atividade interativa, mas resolvemos fazer outras atividades que pudessem atender, alcançar um público maior, né? Fomos até incentivados por eles a fazer isso. E aí, entre algumas atividades, nós marcamos, agendamos, né? E convidamos, mais do que agendamos, convidamos 3 executivos incríveis de RH para falarem sobre esse tema, né? Para falarem sobre as dimensões de aprendizagem e engajamento dentro das suas realidades, dentro da sua trajetória profissional, a sua experiência. Então foram 3 cases, né, que nós escolhemos. Segunda-feira foi a Daniela Arraes, que é vice-presidente de RH da Puratos, é uma empresa de alimentos. Terça-feira tivemos o Renato Rovina, que é superintendente de RH do BNP Paribas. E hoje a gente tem a Andréia Simões, diretora de gente da Login Intermodal, com enorme prazer e felicidade. Então eu vou chamar a Andréia para poder se juntar aqui na tela, para a gente começar essa conversa que eu tenho certeza que vocês vão adorar. E eu peço que vocês participem, que vocês, enfim, comentem, que tragam questões. Eu tenho certeza que a Andréia vai vibrar, porque é uma pessoa do diálogo. Andréia, boa tarde! Boa tarde, Deise. Tudo bem? Prazer estar aqui com você. Você sabe Nossa. disso, né? Falando de um tema delicioso, assim, que eu super acredito, que é a força dos times engajados, né? Esse poder que a gente tem quando a gente acredita em alguma coisa e de transformar juntos, né? Muita coisa. Não tenho dúvida, né? Então, gente, olha que mulher bonita, mas vamos começar elogiando, que olha só o visual na tela, né? A gente tá, uau! É uma delícia ter um visual bonito para se ver. Então, primeiro, André, olha, eu também estou muito feliz e mais do que grata é felicidade, né? Tem a gratidão, mas tem a felicidade de poder estar fazendo parte e de estar nessa parceria tão deliciosa. E você sabe que não é aqui, da boca para fora, não é para o público ver, porque eu falo isso para você a cada contato, a cada atividade que a gente realiza, porque eu percebo essa vibração da aprendizagem e engajamento presente no dia a dia dessa organização. E é por isso que eu quero tanto que você nos conte, né, tudo o que está acontecendo, né? Como eu estava explicando antes, essas lives que eu estou fazendo essa semana, elas têm o caráter de trazer as melhores práticas, os cases, as histórias, as narrativas, né? Então eu vou estar aqui, como todos, te ouvindo muito, porque eu sei que você tem coisas muito interessantes para nos contar. E para começar, eu acho que dentro dessa narrativa de aprendizagem e engajamento, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é da nossa história, né, de aprendizagem e engajamento. Então, a pegada da live tem isso, é você também falar da sua trajetória. E a primeira pergunta que eu quero trazer à tona é essa, né? Que o público pudesse conhecer um pouco mais da sua experiência profissional e que você nos contasse, né, os seus desafios, a sua história de liderança em estratégias de aprendizagem e engajamento. isso. Bom, eu sou baiana, sou engenheira química, né? Comecei a trabalhar na área industrial. Adoro os engenheiros em RH. Eu sou do grupo que adora. Exatamente. Adoro. E eu falo muito assim, meu time está acostumado a me ver falar que Deus me deu uma grande oportunidade na vida. Meu primeiro emprego, eu fui liderar 25 pessoas. Numa época que falava reengenharia, enfim. E eu me vi ali naquela situação, com aquele time, onde eles viam em mim uma menina, né? E o que é que eu iria agregar àquele time, como é que eu ia conectar esse time para a gente fazer uma grande virada, porque minha missão era essa, era virar o resultado daquela operação que eu estava.
E aí, já ali, na minha primeira experiência, eu vi que eu poderia, através de algumas coisas mais práticas de gestão, de reunião, de escuta, de estar próximo deles, fazer essa virada com eles, né? E foi uma operação de sucesso em 3 anos e meio. Eu passei a ser uma pessoa muito respeitada como líder. E na época, a empresa que eu estava, trabalhei muitos anos na Ambev, minha primeira experiência profissional, e entendeu essa força de uma pessoa com habilidade de gente na área de RH. E aí eu vim para a área de RH, enfim, estou 23 anos na área de RH. Me apaixonei por gente, é por isso que eu estou aqui. E todas as minhas experiências, que é bem grande, assim, eu trabalhei na Ambev, na DASA, na Estácio, agora eu estou na Login, onde eu sempre tive a oportunidade de estar em operações que precisavam de virada. Ou eram operações de fusões, grandes fusões. Eu imagino, eu vivia a fusão da Antártica com a Brahma, lendária. E todas as fases de fusões da Ambev com Interbrew, com Budweiser. Depois fui para a DASA, que vinha de um recém-processo de IPO, com 28 marcas para precisar ser unificada. E uma operação muito diferente de saúde, onde você tem o time de saúde da DASA ficava em hospitais, como é que você conectava esse time distante para o propósito da companhia. Depois vivi uma experiência enorme na Estácio, de quase fusão com a Croton, depois de ser adquirida por um fundo diferente. Em todas, essa vim para a Login, com um processo de turnaround e com essa missão, né, de conectar o time num objetivo maior da empresa para gerar resultado, uma curva de resultado muito desafiadora, que a gente sabe que quem é da Login aqui tem bastante gente, sabe o desafio que a gente ainda tem pela frente, mas o quanto a gente já conseguiu. Em todos eles, eu vi a força de você conectar um time a um propósito maior. E como isso, ele virava de uma coisa que era praticamente impossível há 1, 2 anos, tem que ter paciência, você vê as pessoas se desafiando, as pessoas se superando, e nisso vindo também uma superação pessoal e trazendo também junto um crescimento da família e como isso era forte, né? Então, a minha experiência em times engajados é enorme, porque eu sempre tive à frente dessas operações. Ou tendo que transformar meu próprio time de gente de gestão para acompanhar a transformação, ou tendo que ser braço direito do head da operação, como uma pessoa de RH, para suportar toda essa questão, como é que faz, como é que comunica, qual é a cultura da empresa, quem tem perfil, quem não tem. E às vezes você vê uma pessoa que era extremamente desacreditada, daqui a pouco o olho brilhando e se doando e tendo perspectiva de carreira. E aí eu tenho essa vasta experiência. E por isso que eu estou feliz, porque eu acredito que, de fato, o time tem uma força enorme. Várias vezes eu falei isso. Falei, gente, vocês não têm noção do poder que a gente tem quando a gente quer, mas a gente precisa acreditar, né, Deise? Então, como é que você comunica esse objetivo que às vezes é frio, é alcançar X mil reais de EBITDA? Mas não é isso, né? O que é que vem por trás? Que sonho? Muito maior. E aí, você falou uma coisa, sem querer te cortar, mas só para não perder esse ponto, que a gente até vai falar sobre isso ao longo da nossa conversa, a gente até tem uma questão sobre a... Mas eu trouxe um ponto que eu tenho trabalhado muito, até nessas lives da semana, isso voltou em algumas vezes, que é a história de preparar o próprio time de RH para enfrentar esses desafios, né? E a gente estava falando ontem, e anteontem também, de que às vezes o RH fica sem o próprio desenvolvimento, né? Então, o RH que está ali na linha de frente, que está ajudando, na linha de frente no sentido do apoio, do cuidado, né? E muitas das vezes não olha para dentro de casa e não cuida de si próprio, né? Até ontem botaram na live. Quem é o RH do RH? Né? E eu gostei que você trouxe isso, dessa preparação do seu próprio time. Eu quero muito explorar isso com você na nossa conversa ainda hoje, Andréia. Mas fique à vontade para comentar agora. Eu falo assim, quem cuida de quem cuida, né? Exato. Falo bastante assim, a casa de ferreiro não pode ter espeto de pau, porque é uma tendência do RH. Eu já me vi em muitas situações onde eu priorizei, por exemplo, coordenar o prazo de feedback de todas as diretorias e não me dedicar aos feedbacks dos meus diretos, né? Em alguns momentos da minha carreira. E não, nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar amadurecidos, nós precisamos nos fortalecer enquanto time. Então, às vezes, uma área específica, só saber aquilo que acontece em DO.
eu não sei de benefícios. E promover fóruns de apresentação dos procedimentos de uma área para outra. Ah, já montei campeonato de analista referência, né? Quando eu era gerente de RH de planta. Sempre buscando desafiar o meu time, porque eu precisava do meu time para fazer a transformação numa organização. E essa transformação não podia estar vinculada a mim, né? Porque eu tinha que ter os propagando. Então, perfeito. E uma experiência também, desde muito de... Eu vi essa semana de uma pessoa que eu estava entrevistando, dizendo que time de ponta está na ponta. E eu sempre acreditei nisso. Você precisa estar onde as coisas acontecem. Não é clichê da Ambev, não. É porque é uma crença da Ambev que é real para quem faz a diferença. É você ter escuta ativa, você saber a dor do outro, se colocar no lugar do outro. Às vezes, para o RH, isso é tão complicado que a gente se coloca numa situação de pedestal, né? Não, isso não. O procedimento é esse, o padrão é esse. Não, vamos entender se dá para flexibilizar o procedimento. Tem horas que não dá mesmo, e não dá porque a nossa responsabilidade é bem maior. Não, e você está falando isso, e eu vou brincar aqui com você, para todo mundo. Gente, a André é dessas que abre treinamento, que grava vídeo, que participa, que tá junto. Ela é dessas, entendeu? Gente que tá ali na vivência, entendeu? Não é aquela que deu uma passadinha, não, e falou, olha, bom dia para vocês. Não, ela participa, questiona, estimula. Então, assim, é exatamente essa presença, né? E essa consciência do quanto que o próprio time tem que estar preparado para poder contribuir melhor, né? Para poder fazer melhor. Mas a gente vai voltar a falar sobre isso. Eu não quero esgotar esse assunto, não, mas é que eu achei oportuno falar. Bem, eu tenho começado também essas conversas, Andréia, falando sobre... Para a gente poder falar de aprendizagem e engajamento, não dá para a gente olhar isso como estratégias isoladas, né? Então, assim, agora eu vou criar aqui uma educação corporativa, pá, jogo ali e lanço. Ah, não, esse time está muito desengajado. Agora eu vou fazer um team building. Pá, vou lá e faço. Na verdade, a gente está falando de algo que precisa estar conectado com uma cultura organizacional, né? E, evidentemente, por trás dessa cultura tem diversas dimensões a serem trabalhadas. Esse é muito o enfoque que eu venho dando, né? Até a história aqui do Dream Teams, que é essa mandala, que daqui a pouquinho eu falo mais sobre ela. Eu quero mais é te ouvir. Então, eu queria muito te ouvir a respeito da sua percepção sobre essa questão da integração das dimensões em uma cultura organizacional forte, com significado. Eu já tive em várias situações. Eu vou te falar assim, que a gente evolui, né? E me incomoda, às vezes, eu vejo o modismo de RH, né? Eu brinco que, às vezes, a pessoa fala em 10 palavras, ela fala 9 jargões de RH e não disse nada. E eu não compactuo com isso. Porque eu vi na minha experiência que existe... É como se tivesse um modelo básico de formação de times engajados. É aquele macrofluxo de gente, né? Eu atraio pessoas, eu tenho que desenvolver pessoas e eu retenho pessoas. Isso é atemporal. Só que as ferramentas de suporte, o portfólio de desenvolvimento que a gente hoje tem muito maior, né? Com as plataformas online, as trocas de experiência, mas os grandes cases que você vê apresentar, ouve falar, o que eu vivi, foi esse by the book, assim, né? E que tem um sentido. Porque, para mim, eu falo que é um trade-off, ou seja, uma troca. O colaborador olha e fala assim, poxa, a empresa fica querendo que eu me doe mais, né? Tem até na pesquisa de clima essa pergunta, né? Você se doa mais do que eu solicitar? Só que ela não me cuida. E aí a gente vem de uma história de um padrão, assim, muito duro de mudança. Então, você chega numa operação, tem que fazer um turnaround, aí você define visão, missão, valores, vai, né? Valores, competências, corta custo, corta gente, machuca, isso machuca muito. Sim. Mas você não vem contrapartida com o resto do flow, né? Que é, beleza, eu troquei as pessoas que eu tinha que trocar, estou no fit cultural, mas como é que eu desenvolvo, como é que eu estabeleço um ciclo de gente anual, né? Onde a empresa, o time vai se desenvolvendo e ele vai tendo cada vez mais aprendizado e ele vai performar melhor naturalmente, porque ele vai tendo um bom feedback, ele vai tendo PDI, você vai estabelecendo questões de educação corporativa, formação de liderança imprescindível, porque não adianta você fazer tudo isso se o líder tiver a parte. Ele tem que ser a primeira onda de desenvolvimento da liderança, porque ele precisa entender o processo e as coisas acontecem através da liderança. E depois disso, como é que eu retenho o meu time, né? Porque o que é que dá errado com esse processo de mudança só?
turnover alto. Quando Perfeito. chega no ano 2, ninguém aguenta mais aquela pressão e aquele desgaste sem ter nada em troca, porque eu não melhoro meu portfólio de benefícios, eu não tenho um processo de remuneração claro, eu não tenho um stock option mais abrangente. E aí isso cansa, porque você não vai trabalhando ali para ganhar só dinheiro. Então, você no ano 1, você tira muito com bônus, né? Porque não ganhava bônus nenhum, aí você ganha. No ano 2, de novo. Mas no ano 3, as pessoas começam a se questionar. Porque ninguém trabalha ali só por dinheiro. E aí, o que é que você precisa? Você precisa transformar. Eu vi um frame que é maravilhoso. Já apresentei para o meu time, para várias pessoas na Login. É uma árvore. Aí você tem um solo. Aí, na parte da copa, você tem visão, missão, valores, redução de custo, resultados e tal. Mas, na raiz, é a transformação. É mexer com o vínculo, com o emocional, com os valores, né? Com o que aquilo traz de benefício para o colaborador e sua família, que é a parte final do ciclo, é a retenção. E aí, hoje você ouve falar de lifetime value do colaborador. Tudo isso é o quê, Deixa eu traduzir? Melhorar a experiência do colaborador, que hoje todo mundo fala employee experience. A gente trabalha com a experiência do colaborador há anos, que é você trabalhar dessa forma. E aí, na Login, eu usei essa estratégia para eu falar da Login. Eu não cheguei falando que eu ia trabalhar o employee experience, porque eu gosto de coisas simples. Eu adorei quando você me contou. Adorei isso. Aí, no final, eu falei, gente, a gente trabalhou o employee experience. A gente está trabalhando fortemente nisso. E isso precisa ser percebido. Quando o colaborador começa a perceber, aí ele faz sentido. Você começa a estabelecer uma relação de confiança. Perfeito. Você começa a estabelecer relações verdadeiras, com feedbacks claros, com transparência. E onde você diz a verdade. Olha, esse ano está ruim de resultado. Esse ano não vai ter bônus. Esse ano não vai ter aumento de acordo coletivo. Mas as pessoas não estão ali para passar uma chuva, né? Elas não estão ali para passar um ano. Então, ela entende a longevidade. Isso vai se conectando. Ela não tem fórmula mágica. É trabalho, eu vou te falar assim, na minha experiência, todas as viradas de operação, desde a fábrica da Antártica que eu assumi em 2000, para estabelecer uma cultura Ambev, eu levei 3 anos e meio nessa operação. Todas as regionais que eu assumi que tinha que melhorar clima, reduzir turnover e melhorar resultado, eu passei 3 anos e meio, 4. E tem que ir como propósito individual, porque tem que gostar de gente, né? Eu falo no processo seletivo do meu time, falo assim, olha, pelo amor de Deus, são pessoas que gostam de gente, e é meio pleonário, né? Ué? Porque incrivelmente tem pessoas trabalhando na área de RH que não gostam de gente. Verdade. E não dá. Tem que ter interesse genuíno pelas pessoas. Tem toda a razão. Eu até vou te mostrar aqui um livro que eu até mostrei ontem. E primeiro que eu tenho assim, né, tenho paixão por leitura e acho que a gente precisa divulgar, né, os bons livros para as pessoas poderem ter bons conteúdos. E esse livro aqui, Andréia, que é do Edgar Schein, né, sobre cultura organizacional, esse aqui é seu, tá? Vou mandar para você. Ai, obrigada, amém. Andréia é uma super divulgadora, gente. Acompanha a Andréia no Instagram. Andréia promove pensamentos, reflexões, conceitos, indicações de livros. É incrível o Instagram dela. Mas, enfim, esse livro aqui é um livro que eu me surpreendi muito. Recebi essa semana e fala sobre a liderança sem ego. E por trás dessa liderança sem ego, fala das culturas. E você trouxe uma coisa que ontem eu também falei na live de ontem, que eu achei muito legal, que é assim... Ele questiona, ele diz que as culturas do fazer e do dizer não alcançam resultados. Na verdade, a gente precisa ter uma cultura que tenha o foco na construção de relacionamentos. Né? Perfeito. E aí, por trás disso, você sabe o que ele traz, André? O que a gente está trabalhando de monte na Login, que é a arte de fazer perguntas e a escuta. Perfeito. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Que é o que você está dizendo. Como é que você cria um ambiente onde as pessoas se sintam, de fato, participantes, engajadas, cuidadas, né? E a coisa da questão da remuneração, como você trouxe, é um ponto importantíssimo de se falar, né? Não se faz engajamento, retenção com remuneração. É claro que não dá para mexer nessa parte do bolso, ela tem que existir, evidentemente. Ninguém está dizendo que não. Mas não sustenta. Você foi brilhante na sua colocação.
não sustenta no ano 2. Não sustenta no ano 2, já vi bastante isso. E você falou uma coisa que eu estou fazendo um curso, né, de liderando a inovação, que é essa coisa do líder que faz as perguntas certas. É uma nova forma. E para fazer as perguntas certas e para não cessear a criatividade, ele precisa ter uma escuta muito ativa. Então, eu fiquei muito feliz porque nós estamos no caminho certo. Com a questão da comunicação empática. Porque se eu sou um líder com convicções muito fortes, eu já fui dessa líder, até porque eu também estou numa versão, o pessoal dá uma risada, estou na versão 5.1, né? Então, de cessear uma ideia, nem ouvir, porque você traz as suas convicções que não vai dar certo. E você criar uma organização assim, tem que ter um CEO que acredite, tem que ter um conselho que dê liberdade para o CEO atuar, tem que ter um time de diretivo, né, executivo, que acredite e seja parceiro. A pessoa de gente tem que definir o caminho no sentido mais pragmático também, né? Que é qual o plano diretor. Vamos por partes, porque a gente, eu falo isso como diretora, né, de gente, então nós somos muito pressionados pelos nossos pares, às vezes, de que eu vi um produto em tal empresa, calma, gente, a gente vai fazer, mas ano que vem, não faz sentido entrar com isso agora. E na hora certa, né, Andréia? Na hora certa. Na hora certa. E seguir no flow, tá? Eu sou muito a favor, assim, o primeiro livro, né, porque quando eu mudei para a área de RH, eu não sabia nada de RH. E aí eu peguei o livro do Chiavenato, né, que na época o pessoal já... Mas, cara, assim, foi o que me deu uma ideia do flow de RH. E toda vez que eu vou fazer o macrofluxo da área onde eu chego, que eu vou montar uma diretoria, né, como eu montei, a gente remete a isso, com o macrofluxo de gestão de gente. Agora a gente muda o portfólio de produtos, a adaptação à cultura da empresa, porque uma cultura permite isso, outra não. Mas precisa ter, e a liderança comprada, e ter calma. Um ciclo de gente feito no ano 1 de uma forma, no segundo ano vamos amadurecer, no terceiro vai estar melhor. E vamos, assim, aos poucos, né? Programa de ideias, aí fala assim, aí veio a onda da inovação. Aí a inovação, porque é squad, porque é startup. E eu conversando com o CEO, falei, cara, e empreendedorismo, né? E os programas de ideia, e os fóruns de melhoria contínua, e os programas de melhores práticas. Isso não é fomentar a inovação? Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, é fomentar, olha, a inovação, é fomentar a aprendizagem, é fomentar o engajamento, né? Porque é aquilo que a gente fala o tempo todo. Vamos, pelo amor de Deus, eu sei que quem está nos assistindo aqui não tem essa mentalidade, só tem gente aqui de mentalidade de crescimento, mas tem gente ainda que traz a questão da aprendizagem para o sinônimo de treinamento, né? Pois e lógico que tem que ter treinamento, também tem que ter treinamento, sim, mas a aprendizagem é cultural, a aprendizagem está dentro da essência da organização. Em programas como esse, aprender mais do que trocar, existe forma melhor de aprender do que dar boas ideias, trocar, compartilhar, né? E o autoconhecimento, né, Daisy? Eu cheguei também, aí eu já ouvi uma pergunta assim, poxa, uma pessoa está com problema de desenvolvimento e tal, e aí se a gente começa um curso fora e tal, eu falei, não vai adiantar nada, vai voltar falando inglês melhor. Porque se você não fomenta o autodesenvolvimento, ou seja, eu preciso mudar porque eu quero mudar e eu entendi que é importante para mim melhorar esse item, que é o processo de aprendizagem, né? Porque o processo de aprendizagem ele é de dentro para fora. Porque eu tenho que querer estar ali com a escuta aberta para aquele aprendizado que está sendo me dado, né? Para aquele conhecimento. Se eu entro e saio ali e não estou querendo aquilo, vai ecoar, assim, não vai acontecer. Exatamente. E uma coisa, um dado importante, a gente tem feito esse processo de transformação na Login. Eu não investi ainda em educação corporativa, porque nós somos ainda uma empresa com uma curva de receita muito agressiva, mas a gente ainda tem dívida, né? Então, tudo é muito com parcimônia os investimentos em desenvolvimento. A gente investiu forte no desenvolvimento da liderança, no processo de coach on board, porque o líder que assume a cadeira nova, ele já tem acesso a um processo de coach para suportá-lo, que é uma relação de confiança. Poxa, vocês estão apostando em mim, mas vocês estão cuidando de mim. Então, ele entra mais seguro. Mas em educação corporativa, foi muito força no ciclo de desenvolvimento para gerar
a consciência, né? Eu preciso me desenvolver porque é importante para mim, porque a próxima oportunidade que eu quero de carreira precisa disso. E aí você já é um aprendizado muito maior do que aquelas coisas de prateleira de educação corporativa. Eu já vi universidade corporativa elefante branco, investir milhões. E na hora de discutir orçamento, o CEO entender que era um andar cheio de sala que podia ser transformado para sala de reunião. Exatamente. Aí você fala assim, nossa, esse cara não entende o RH. Não, o RH perdeu a oportunidade de conectar a universidade corporativa com a estratégia da companhia. Perfeito, e aí ele perdeu espaço. Perfeito. É a mesma coisa, né? As salas vazias ou as plataformas que ninguém acessa, ninguém faz os programas online, né? Então tá ali uma série de coisas colocadas sem nenhum sentido, sem nenhuma, enfim, adesão. Então, assim, é o que você falou, tem o momento certo, tem a conexão certa na estratégia, na compreensão de como é que aquilo se reverte em resultado para as pessoas e para a organização, né? Absolutamente. Por favor. E esse flow, esses processos básicos, essa questão da atualização, acho fantástico. O profissional de RH precisa se atualizar, entender, ver melhores práticas, ver benchmark, mas sem perder o chão, Deise. Eu acho que quando você começa, que foi a pergunta inicial, né? Agora vamos engajar, agora vamos aplicar a pesquisa de clima da Great Place. Agora está na moda mentoria com coaching. Mas se você não tiver um plano, eu fiz isso, agora está na hora de eu entrar isso, com calma, e você a cada ano tem que sustentar o que você construiu e incrementar, uma melhoria incremental. Fica perdido, porque a organização, ainda tem outra coisa que eu descobri, ela não entende esse flow está na nossa cabeça de RH. A gente ainda tem que ter o papel de qual é a estratégia de comunicação. Perfeito, Andréia. Como traduzir, né? Como levar isso de uma maneira simples, né? Isso. Então, um plano diretor de gente e gestão, suportando esse movimento da organização. Com a escuta, né? Porque também você não pode propor um plano. Imagina, eu tenho um negócio da Ambev que as pessoas amam a cultura Ambev, mas quando olham o meu currículo que vem a Ambev, acham que eu como criancinha, né? E eu não sou criancinha. E aí, assim, né? Aí eu falo, por quê? Por causa da questão forte, né? De gestão de meta. E aí, poxa, você chegar assim numa organização que não te conhece e propor plano da experiência que você teve anterior, eu acho muito duro. E desde a minha fusão com a Antártica, eu precisei entender o que é que eles tinham de paixão pela Antártica para mostrar esse depara para eles que a gente estava criando uma nova cultura, que era um aprendizado de quem era Brahma com quem era Antártica, criando uma cultura nova. Olha que coisa bacana. Então, eu tenho esse cuidado de chegar e escutar bastante gente mesmo, em vários tipos de operação. Então, na DAS eu ia nos hospitais, na DAS eu ia nos laboratórios, na Estácio eu conhecia, a Estácio tinha 86 unidades, quando eu saí eu conhecia 66, porque eu ia para o campo enlouquecidamente. Na Login eu conversei com 350 pessoas em 2 meses e meio, mas para escutar a necessidade deles, e quando eu propusesse meu plano, conectar a prioridade de quem estava esperando eu fazer alguma coisa. E deu super certo, né? Com updates de retorno. Olha, eu tinha o compromisso disso, que eu ainda falo assim, olha, eu sou assim, combinado não sai caro. Aí, André, educação corporativa, não teremos, porque o investimento é muito alto e o nosso foco agora vai ser desenvolver o seu líder. E sempre foi assim. E aí você vai trazendo a relação de confiança. E só um parênteses, eu falo pra caramba, você me controla. Não, olha, eu tô amando, tenho certeza, porque as pessoas estão aqui botando coraçãozinho, comentando, e nós estamos no tema, então tá maravilhoso. É isso. Eu visitei depois do ano 1, né? A gente tinha uma dívida enorme, meu time ficava assustado, aí eu falava, gente, calma, porque a área de DO foi do zero, né? O time de DO todo foi contratado para... Aí eu falava, ó, trocar a roda do carro com o carro andando, porque eu devo processos básicos, mas eu também já estou com produtos de ponta, tipo ciclo de gente, e ainda precisando melhorar o meu SLA de vagas, por exemplo. Mas eu tinha que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E aí eu falava para eles, ó, tem que ter calma, a gente vai comer o boi aos bifes, olha só, quando vocês verem depois de um ano, a gente vai ter construído, mas com concentração. Pragmatismo. Qual o plano, qual a ação do mês? E aí a gente comunicando sempre isso, né? Porque teve uma estratégia de comunicação vencedora na Login, que foi uma opção do Marco Calduro. Ele unificou a área de comunicação
Então, eu tenho comigo comunicação externa, interna e agora marketing. E a estratégia foi comunicar com foco no nosso colaborador sentir orgulho de pertencimento. E o brilho no olho dele é que ia fazer o marketing da Login, porque a gente não tinha ainda investimento para fazer um trabalho de branding. Então, nosso brand era de dentro para fora. O brilho no olho do meu vendedor é que ia atrair o meu cliente. E começou, nós éramos uma empresa que os marítimos não queriam trabalhar conosco, porque achavam que a gente ia quebrar. Hoje, você vê no LinkedIn da gente, a gente saiu de 30 mil seguidores no LinkedIn, hoje eu tenho 80 mil. Olha. Baseado no marketing de dentro para fora. E o que é isso? Eu ia nos lugares e meu time mostrar o que a gente Isso é employer branding, né? Isso é employer branding. E a gente não falava, né? Eu falo pouquíssimo termo em inglês na companhia, nós somos muito simples, nós somos 100% brasileira e temos orgulho disso. Então, eu uso bastante, eu uso muito pouco termo em inglês. E aí, o que acontece, né? Eu visitei uma operação e fiz o update do plano de gente. E no início, meu caderno nem dava de coisa que eu tinha que escrever. Eu tinha que pedir para eles pararem, espera aqui que eu ainda estou nessa fase. E o nome do meu encontro com eles é Encontro com a Gente. Assim, eu falava assim, a minha pergunta, o que eu posso fazer para melhorar a atuação da diretoria de gente e gestão e a vida de vocês? Aí eles começavam a falar. No ano 2 eu fui, eles ficavam calados, eles falavam alguma coisa de educação corporativa, que estava no combinado não ser entregue. E aí uma operação ficou muito calada. Eu falei, gente, não é possível. O que está acontecendo? Não, André, é o seguinte, a gente sabe que tem muita coisa para fazer ainda, mas a gente já confia em vocês. Olha, que legal. A gente sabe que vai ser... Opa. Alguém puder fazer, vocês estão cuidando da gente. Então, isso é o sentido real. André, o que eu acho legal que você está trazendo, e tem um passo que eu a passo. acompanho, né? Só queria até fazer esse comentário, queria entrar aqui nesse seu passo a passo, que eu adorei isso aqui também. Mas eu queria só fazer um comentário. O que eu percebo que você e a empresa, certamente, né? Mas muito representado pela sua figura, você valoriza muito os rituais. Então, você traz isso de uma maneira muito forte, né? E exatamente é por isso que as pessoas conseguem compreender o significado das ações, né? Tem marcos, tem rituais, tem, enfim, eu pude acompanhar até coisas que não tinha nada a ver com o que eu estou fazendo, né, do nosso trabalho, mas eu vi agora em relação à Covid, o trabalho, assim, diário que vocês têm, da comunicação, da questão da segurança. Então, isso é tão importante, né? E, novamente, por que eu estou reforçando isso? Tudo a ver com aprendizagem, engajamento, tudo a ver com retenção, tudo a ver com a experiência do empregado, né? Então, eu observo de longe e eu vejo assim, a consistência do que você está propondo, a organização está realizando em termos desse tema de construção de times realmente de alta performance. E foi uma opção, né? Porque na época até, quando eu vim, que se investir numa diretoria de gestão, você investe alguns milhões, né? Porque você não cria uma área de gerência de RH para uma diretoria de gente de gestão assim, sem investir, né? Você está trazendo claro. Realmente dobrou de tamanho. E por quê? Porque não tinham as áreas. Eu não tinha uma bio de gestão, eu não tinha uma bio de DO, eu não tinha um processo, as pessoas de recrutamento e seleção, eu não tinha um RH voltado para o marítimo, que hoje é necessário, a gente entendeu e tem. Então, a gente foi construindo isso. E as pessoas, às vezes, se perguntavam, poxa, como é que uma empresa alavancada investe tanto em gente, né? Porque tinha Falcone gente lá, consultoria. E eu dizia, porque se não fosse feito isso agora, que foi em estratégia do conselho com o CEO, não vai sustentar, você não vai chegar nessa curva de geração de receita, só reduzindo o custo. Chega uma hora que não tem mais o que reduzir. E as pessoas é que vão fazer esse resultado. Então, é por isso, não é um gasto, uma despesa, é um investimento. E isso foi comprado pelos todos os meus pares, os diretores, são meus parceirões, assim, na fala, eles fazem questão de participar de tudo. A primeira empresa que eu participo, que eu faço parte, que o CEO discute comigo conceitos de produto, né? Tanto o Marco quanto o Márcio, eu tenho uma reunião semanal para falar do plano diretor de gente, só produtos de gente. E os diretores, eles querem fazer parte, eles querem opinar. Isso é fantástico. E a gente tem que aproveitar. Então, agora a gente tem um comitê mensal de gente e cultura, só da diretoria, para falar de alguns temas específicos. E agora esse comitê vai ser quinzenal, para que a gente tenha menos tempo, mas a gente trata
todos os programas da Funda, meu time vai apresentar, ou seja, gera visibilidade para o time de gente de gestão. E no conselho eu tenho um espaço para fazer o update do plano diretor de gente, que era para o Bartolomeu, agora é o Calduro, que é o presidente do conselho, porque eles acreditam. E foi isso que me brilhou os olhos de eu vir para a Login. Saber que você tem um ambiente desse para trabalhar e que, de fato, vai transformar a empresa. E que você vai formar um legado, né? Eu falo para o meu time, vocês estão construindo um legado. Todos nós na Login estamos construindo um legado. Nossos 1.000 colaboradores. Além da gente cuidar de 1.000 famílias, né? Coisa linda. Exatamente. Deixa eu fazer só aqui uma fala da Fernanda, que eu achei tão legal, a Fernanda Zardo. Qualquer processo de gestão de pessoas desconectado com a estratégia e cultura do negócio, por mais maravilhoso que seja, está fadado ao fracasso, né? É o que você está trazendo aí na sua experiência. E olha, o povo aqui, ó, Paula Carvalho amando, coraçõezinhos pulando aqui na tela. O pessoal meu povo também, olha, tem gente batendo palminha, gente chegando agora. Gente, o papo tá uma delícia. Convide os amigos, convide mais gente para ouvir. E André, tá gravado, né, Deise? Tá gravado, vai ficar no... Eu vou mandar para a Andréia, a Andréia vai poder divulgar também mais ainda. Acho que é um papo assim que vale a pena não só assistir agora, mas depois, né, escutar ainda com maior profundidade, né? Porque tem mensagens aqui muito interessantes de práticas. A Bruna trabalhou comigo na Estácio. Olha, saudade da sua energia, viu? Ibrahim tá dizendo parte 2. Ibrahim, você não existe. Ibrahim, você é único. Não é participativo. Demais. Né, Andréia, deixa eu te fazer uma pergunta que eu adorei quando você falou de um ciclo de excelência de gente. Eu acho que isso é importante a gente trazer. Fala pra gente, que ciclo é esse que você, enfim, tem estruturado e que a gente está vendo que está dando muito certo? Tá certo, né? Olha, começou com... Na realidade, eu tinha criado esse ciclo de excelência de gente numa experiência anterior e que não saiu do papel porque as pessoas não entendiam. Eu acho que não era o momento também, era outro momento, enfim. E quando eu cheguei na Login, o Marco Calduro, ele é uma pessoa que ele, intelectualmente, ele desafia muito. Aí ele falou para mim assim, André, o plano de clima tá dado, porque tem a pesquisa e tem os grupos, a gente tinha squad de clima, nem chamava squad, mas a gente teve grupo multifuncional para fazer o plano de ação de clima da empresa e tinha reuniões, era modelo squad. Aí eu virei para ele e falei assim, bom, então, né, o plano de cultura. E eu já estava desconfortável com isso. Falei, gente, como é que você vai criar uma cultura assim, né? Não é assim, eu tenho passos, algumas coisas para fazer antes e você vai criando a cultura da companhia, você vai conectando as pessoas à cultura, na realidade. Aí eu falei para ele, eu falei, bom, a cultura vai ter que ser através da liderança, o líder embaixador da cultura. E ele muito conceitual, eu falei, então, André, faz uma proposta desse programa de desenvolvimento da liderança, que a gente vai chamar, eu falei, vamos chamar Jeito Login de liderar? Porque você já conecta o líder por Jeito Login, né? Que é a nossa... Maravilhoso. Aí eu falei, vamos. Aí eu fiz toda uma proposta para ele de conceito. Eu peguei o Dave Urick, que tem um frame de líder embaixador da marca, né? Tem até a digital do líder, os passos. E a gente foi montando os módulos. E eu não quis comprar de um fornecedor específico. Eu quis fazer um quebra-cabeça. Assim. Cada fornecedor, eu via que para aquele módulo ele era interessante. Junto com o meu time de DO novíssimo e comprando a briga comigo. Aí montei todos os módulos. E aí eu peguei, resgatei. Eu falei, já sei. O ciclo de excelência de gente. Porque são passos básicos para qualquer líder em qualquer situação. Aí eu dou exemplo do seu Manuel da Quitanda. O seu Manuel da Quitanda quer dobrar o negócio dele, ele vai seguir os mesmos passos. O Calduro, com uma mega missão, né, de turnaround da empresa. O CEO da Souza Cruz, o CEO da Ambev, todos. Que é o quê? Você tem que ter um sonho, porque as pessoas são conectadas pelo sonho, as pessoas não são conectadas pela meta fria. A meta, ela ajuda o processo de dobramento de sonho, porque eu acho que dos processos de gestão, o Lucas está aí, é o que eu mais amo, porque ele é um processo muito pragmático, cartesiano, mas o fim dele é conectar as pessoas ao sonho de uma forma de dia a dia, né? Então, você não ficar com aquele negócio etéreo do sonho sem desdobrar.
Aí o líder sonha. Para ele sonhar e fazer aquele sonho se realizar, ele tem que ter o time correto. E o que é ter o time correto? Não é recrutar no fit, é atrair as melhores pessoas com aquele fit cultural, mas também ter um processo de onboarding. Você cuidar dessa pessoa no primeiro ano. Todo mundo fala de turnover no período de experiência. Mas, na realidade, você pode perder uma pessoa até um ano na companhia, porque ela ainda não agregou a cultura. Depois, desenvolver esse desenvolvimento do bem, né? Onde você vai avaliando as competências, você vai fazendo os PDIs, dando feedback, gerando perspectiva de carreira, gerando aprendizado, porque você gera desenvolvimento pessoal, que ela leva para ela, com ela, para onde ela for. Isso, em contrapartida, você também desenvolve a família, que a gente não pensa muito nisso, né? Mas você traz um desenvolvimento e depois disso você tem que inspirar as pessoas e engajar. A inspiração, eu falo que isso é responsabilidade única do líder. Quem inspira o time é o líder que está no front. Eu não inspiro os 30 operadores portuários no terminal. Quem inspira é o Natal, que é um supervisor nosso maravilhoso. Perfeito, né? Quem inspira é o meu comandante, que fica 60 dias com aquela tripulação dentro de um navio. Então, essa pessoal tem que estar conectada à cultura, porque é o exemplo dele que vai estar no dia a dia. Ele vai transpirar a cultura. E a gente investiu. Aí ele inspira, engaja, porque clima não é responsabilidade, viu, pessoal de RH? Nossa só. A gente há o suporte de aplicar a pesquisa, de mostrar os gaps, mas o líder é responsável pelo clima do time dele. Então, a gente falou muito isso nesse programa. Gestão, porque eu falo que ninguém está ali para brincar de família feliz, todo mundo gosta de fazer parte de um time vencedor, né? Quando seu time está lá entre os últimos do campeonato, você fica não sai chateado. nem de casa. Não sai nem de casa. Você quer participar de um time vencedor. Aí gera o orgulho de pertencimento, mas tem que ter pragmatismo. É chato, tem que ter reunião, tem que ter pauta, tem que ter agenda, tem que ter meta para bater, tem que ter plano de ação. Não tem problema nenhum. Né? Teve uma época que você não podia falar isso, que parecia que era a parte fria da área de gente. Pois é, mas eu adoro quando você traz essa realidade, porque assim, às vezes você tem os extremos, né? Você tem os que são os frios, no sentido dessa coisa só da meta, do objetivo, como se fosse isso também fazer a virada, mas também tem os românticos demais, né? Os românticos, acho que é o meu que termo. não olham, exato, é o equilíbrio, né? Na vida é o equilíbrio que vale, né? De equilibrar e trazer a melhor porção de cada componente desse para, de fato, você fazer com que as pessoas compreendam o que está acontecendo, se apaixonem, se sintam parte, né? Tem uma coisa que você trouxe, eu tinha até separado aqui, a The Grid, né? Tem algumas pesquisas e eles trazem uma pesquisa no How the Workforce Learns, né? Fala da aprendizagem e ele diz que 69, né? Vamos arredondar para 70. 70% das pessoas dizem que se sentem, que aprendem e que se sentem engajadas a partir da sua liderança. Então, é exatamente o que você trouxe. Quer dizer, se eu tenho um líder se eu não tenho um líder que é capaz de gerar isto, certamente meus resultados não serão, por mais que eu coloque políticas, práticas, procedimentos, estratégias no ar, não vai acontecer, né? Porque você não tem ali alguém que está no dia a dia respirando com você, né? Esse momento, essas situações, essa experiência, como a gente diz, né? Exatamente. E por último, reconhecer, né? Porque não tem nada mais valioso do que o tapinha nas costas da liderança. É um reconhecimento que às vezes a gente vincula muito a programas de reconhecimento da organização. A gente tem um valor chamado reconhecimento. E quando eu perguntava às pessoas os valores da companhia, elas esqueciam desse valor. Porque elas não se sentiam reconhecidas. Aí a gente fez um reconhecimento por tempo de casa, começamos alguns programas de reconhecimento nas áreas. Mas vou te falar, o que mudou de reconhecimento foi meritocracia, né? Vinculado ao ciclo de gente. Pela primeira vez na minha vida eu consegui colocar isso na prática, que é você terminar o ciclo de gente com a meritocracia, mas com base em fatos e dados, para as pessoas, para poder ser transparente, né? Não, você não teve meritocracia por causa disso, disso e disso. Você teve, parabéns, tá lá. E esse reconhecimento da liderança, ter o hábito de, numa reunião, reconhecer um recorde, um resultado. E agora a nossa comunicação tem vários pedidos de sair posts de reconhecimento
E eu falo que não tem nada mais legítimo na vida do que o reconhecimento de um líder quando você faz um bom trabalho. Não precisa ser na frente de todos, mas é reconhecer. Então, a gente conseguiu montar esse ciclo de excelência de gente. Eu super acredito. Ele é um processo, eu falo proprietário, porque ele não é... Ele é um conjunto de teorias, né, unificada. E que quando eu olhei sua mandala, é aquilo que a gente discutiu naquele dia. Em outras palavras. Só que você faz isso na liderança, para você suportar a liderança girar esse ciclo, você tem que fazer isso, porque você gira a organização inteira, porque você tem que dar o suporte. Então, se eu falo para ele que tem que recrutar melhor, eu tenho que ter um processo de recrutamento e seleção mais estruturado. Ele tem que ser capacitado. Se eu falo que ele tem que desenvolver pessoas, eu tenho que ter um processo de desenvolvimento dele, eu tenho que ter um ciclo de gente, eu tenho que ter momentos de feedback, eu tenho que ter tudo. E aí teve também um pulo do gato. Como o meu senhor era uma pessoa muito, né, de vanguarda, a gente conseguiu colocar uma meta dos líderes chamada Cesta de Gente e Gestão, onde tem cada passo, esqueci de falar naquele dia, que ele tem que fazer para... meta dele vale 10% do painel, mas deu um reflexo, porque a gente é como se fosse conduzindo ele no passo a passo desse ciclo de gente. E isso é revisitado, porque, por exemplo, esse ano a gente está discutindo que não vale mais a pena a gente colocar a meta de cumprir prazo de feedback, porque eles estão cumprindo. Meu ciclo esse ano teve etapas que eu cumpri 100% no prazo. Inacreditável. Então, a gente já vai colocar outro patamar de amadurecimento do líder dentro dessa engrenagem. E é isso. E, assim, é simples, porque é difícil, mas precisa parecer simples para as pessoas entenderem. Exato. Eu acho que é isso. Não é que seja simples, mas precisa simplificar. Não é fácil, né? Precisa simplificar. Exato. Precisa simplificar, porque tem uma série de questões aí por trás extremamente complexas, integradas, enfim. Mas o que eu acho interessante é a maneira que você traz isso de uma maneira simplificada. Você vai colocando cada pecinha desse Lego, né? E as pessoas vão compreendendo, elas vão praticando, elas vão... E eu, particularmente, acho maravilhosa a iniciativa de colocar no painel de metas, sim, meta de gente. Tem que colocar, tem que estar ali presente, né? Porque tem que ser cobrado por isso, né? Tem que, de fato, dar atenção, colocar o foco na questão da gestão. Então, eu acho que quando se coloca lá no painel, abre a escuta. Inclusive, assim, quando começa a encrencar muito com o painel, com prazo, aí a gente já vê que ele não está com compromisso com o fim, né? Pois é. Ficar brigando com o PDI que ficou vermelho, não sei o quê, porque a pessoa não está com foco no real, que é o desenvolver o time. E esse time, o Dave Uri, que é assim, por favor. Você tem um líder, você dá os conhecimentos básicos, depois ele começa a performar, daqui a pouco você começa a ter diferenciação no time de liderança, os líderes que são referências, e depois você começa a ter os líderes que de fato representam a empresa. Aí você consegue amadurecer para o líder embaixador da marca. Então, o que a gente quer é que todos sejam reconhecidos como pessoas que nos representam. Nós temos 7 minutinhos para terminar nossa live. Olha como voa, né? Tinha que ser mais 1 hora. O Eduardo, eu achei interessante, por isso eu não quero perder aqui. O Eduardo falou, é um querido Eduardo, um profissional de recursos humanos também, consultor. Ele diz assim, o RH pode trazer as ferramentas mais inovadoras, mas sem a liderança não dá liga. E depois ele diz uma coisa que eu achei legal, que assim, infelizmente eu vejo na prática muitos RHs antagonizando com a liderança. Esse é um ponto que, não é? É uma cutucada muito boa essa, Eduardo. Eu também concordo com você. E tem o Bruno, Bu Moraes, não é Bruno não, uma mulher, inclusive. Bruna Moraes, que fala assim, o equilíbrio dessa agenda é reflexo do líder, mas o engajamento é consequência do entendimento e transparência. A equipe precisa entender os propósitos da companhia e de cada etapa. Exatamente o que você falou, né? E, gente, eu tenho que falar, minha mãe entrou. Olha que gracinha. Minha mãe entrou na live. Mãezinha, obrigada. Pena que eu não tenho muito tempo aqui agora, mas depois eu te ligo para agradecer. E, enfim, Andréia, para a gente terminar, eu comecei falando sobre isso. Eu acho que vale muito a pena você falar dos desafios da própria equipe de RH.
Eu acho que a gente já falou bastante dessa agenda estratégica, você já trouxe os desafios da Login, já trouxe as melhores práticas que vocês estão vivendo. E eu queria encerrar que você trouxesse também a sua perspectiva dos desafios do seu time, o que vocês estão fazendo também para se sentirem mais fortalecidos, né, nessas entregas, enfim, nessa jornada tão bacana que vocês estão vivendo. Primeiro, a unidade do time, né? Então, desde que eu cheguei, eu aposto nos encontros trimestrais presenciais, porque eu tenho um time lá em Vila Velha e a gente precisa estar junto. E apresentar. Então, me apresentei, a proposta, o plano diretor, como é que a gente está, como são os resultados da área, porque às vezes a pessoa dirigente esquece de fazer isso com o próprio time, né? Então, a gente tem toda a questão das metas, dos planos de ação, eu sou bem pragmática nesse aspecto de era para fazer, não era, tem um update semanais com o meu time, então essa questão da atenção, do estar presente, porque você replica o comportamento. A segunda questão foi trabalhar muito o autoconhecimento do time de RH com coach dos talentos fortes para meus times diretos e também a aplicação do teste, né, do conceito dos talentos. Aí mapeei os talentos de todo o meu time para saber o que é que eu tinha de pontos de eficácia e perdas de eficácia do time, para entender o que é que eu precisava trabalhar o meu líder direto para que ele trouxesse o time dele para o jogo. Então, a proximidade e trabalhar neles a questão do... Não é antagonismo, não tem inimigo. A gente precisa trabalhar a escuta, são nossos clientes. A gente tem que ter excelência em servir. Não quer dizer que você não vai ser duro, que você não vá se indispor. Não, nem se indispor, mas precisa entender o que o nosso cliente está esperando, qual a expectativa. E ser reconhecido como uma pessoa que tecnicamente conhece do assunto. Então, tem que estudar. Eu trabalho muito com esse protagonismo, autodesenvolvimento, exemplos e uma comunicação próxima, uma escuta próxima com o time de RH. Antes da pandemia, eu vou até retomar, eu tinha feito um Google Docs para conhecer melhor meu time em perspectiva de carreira e estava fazendo entrevistas individuais com eles. Parei, vou retomar online mesmo, porque não vai parar agora, mas justamente para isso, eu preciso conhecer o meu time. E o meu time precisa se sentir cuidado, porque ele está cuidando de uma organização. Aí veio o Covid, adorei. Eu sou a líder do comitê de crise do Covid até hoje, né? Porque falou que algumas empresas o RH assumiu no início por uma questão de saúde, mas depois outra pessoa assumiu por uma questão de negócio. Mas eu continuo. E eu falei para o meu time, olha, a gente vai dar o tamanho que a gente quiser nessa organização. Porque as pessoas começaram a ver a nossa força. Porque na hora que precisaram ser cuidadas, a segurança foi passada pelo time de saúde, pelo time de gente. Então, a gente ainda mais foi um momento ótimo para a gente exercer isso. Estar presente, estar disposto. Hoje eu tenho meu time ganhando. A gente fez uma questão de card de competência, onde você indicava uma pessoa que você achava que era a referência naquela competência. Eu tenho gente do meu time que ganhou como referência. Uau, de conexão com o cliente. Isso, para mim, na minha história, é ímpar, porque a gente fica, às vezes, se preocupando aí, como foi dito, em antagonizar e não em multiplicar, vamos dizer assim. Né? Então, ser visto com... E exige muito, tá, Liz? Não é fácil, estou falando aqui, mas, assim, tem horas que você tem que parar, o que é que precisa melhorar, vou melhorar minha interlocução, não entendi direito... Porque aquela outra pessoa ali que você pensa que está antagonizando com você, ela precisa de sua ajuda. Exatamente, então, Andréia. Ela precisa confiar em você para que você consiga ajudá-la a performar melhor. Exatamente. E às vezes a gente não entende isso. A gente não entende que você precisa criar um espaço, uma relação de confiança com aquele cliente dificílimo, para que ele comece a confiar em você e você ajudar a mudar o comportamento dele. Só que isso é outra dimensão. Isso na comunicação não violenta, que a gente fala tanto aí dentro, na comunicação empática, né? Quando o outro está na resistência, é porque uma necessidade não está sendo atendida, né? Perfeito. Então, nos cabe passar por cima disso e tentar identificar exatamente essa dor e de que maneira que a gente pode prestar melhor atendimento, né? Você sabe que eu aprendi muito com sua palestra. Ela fez uma palestra maravilhosa sobre comunicação não violenta. E essa questão da dor, né? Porque agora eu paro. Qual é a dor? Não estou entendendo qual é a aflição. Vamos entender. Eu falaram isso pro meu time. Eu falei, não, gente, tem uma aflição aí.
A gente precisa entender, porque não é possível. A pessoa, tudo que pede, a gente faz e a gente sempre está com alguma coisa que não está legal. Tem uma aflição que você não... Isso. Nem a pessoa, às vezes, entende qual é a aflição dela. Exatamente. E aí, trabalhar, você foi lá, falou com o meu time sobre comunicação, lembra? Não violenta. Foi, e a gente já está maravilhoso. pensando a fazer uma coisa mais profunda, porque a gente vai viver agora na Lugin uma nova fase de transformação digital, que eu assumi a área de TI, porque, gente, processos e TI vão fazer a transformação digital na companhia. E a gente vai precisar de uma escuta muito atenta. Muito atenta. E o meu time vai ter que estar preparado, muito preparado para isso. Enfim, você sabe, Andréia, dicas que eu dou para o time de RH. Esse Pragmatismo livro no plano e autoconhecimento, sempre. Perfeito. E a empatia com o cliente no sentido do qual é a dor, para que a gente comece a servir melhor. E aí a relação de confiança vai vir naturalmente. Perfeito. Eu até voltei aqui ao livro, né? Que eu falei que eu tenha tudo a ver com o trabalho que eu venho fazendo e que nós estamos fazendo aí na Lugin. E ele traz uma coisa muito legal. Ele fala assim: devemos fazer menos afirmações, aprender a fazer perguntas no formato de indagações, que está por trás dessa indagação a confiança e o interesse sincero, né? E praticar a escuta empática, né? Então, tem tudo a ver com a comunicação não violenta, com as conversas difíceis, né? Mais um ponto aqui nessa história de ter conversas empáticas. E é o que você está dizendo, quando a gente começa a abrir esse canal de comunicação diferenciado, a gente também consegue resultados diferenciados, né? Exatamente. E é isso que eu falo, assim. E quando você olha para trás e fala que você está transformando as pessoas, é questão do aprendizado, né? É muito maior do que treinamento. E às vezes você investe muito pouco, até para desmistificar isso, né? Na educação corporativa, Perfeito. mas você desperta no outro a vontade de aprender. Exato. Gente, a gente não podia terminar de forma melhor. Essa frase assim, né? Você desperta no outro a vontade de aprender. Porque é isso, é disso que a gente está falando, de uma cultura de aprendizagem e engajamento. Minha querida, a gente tem 2 minutos. Eu quero agradecer muito, mas muito. Como eu falei, é um misto, né, de gratidão com felicidade, pela oportunidade, por você ter trazido as referências, as suas experiências de uma maneira tão transparente, tão didática. Teve aqui, o Eduardo falou, tão pé no chão, porque é o que a gente precisa estar com o pé no chão para que as coisas de fato tenham significado, sentido, coerência. Então eu te agradeço muito e entrego a live para você, para que você possa finalizá-la. A gente tem 1 minutinho. Ai, muito obrigada, Deise. Eu fiquei muito honrada, porque, de fato, se o nosso propósito como time de gente de gestão, né, de RH, não for cuidar e transformar a vida das pessoas, não faz sentido a gente estar nesse time. E a gente transforma a organização, a gente tem um poder enorme, porque a gente detém o conhecimento que as pessoas precisam. Então, eu diria assim que realmente um Dream Team você não forma de uma hora para outra, mas você transforma as pessoas para a vida inteira. Você transforma e você impacta socialmente muito mais do que a gente pensa, né? Então, muito obrigada por estar aqui falando de uma coisa que eu tenho experiência e eu acredito de fato, sim, que é o legado. Qual é o legado que a gente deixa? Transformar a vida das pessoas. Querida, você é incrível. Um beijo muito grande. E a todos vocês que estiveram aqui conosco, eu também amei demais. Muita coisa. Gente, obrigada pela participação. Obrigada pelos comentários. E eu vou publicar essa live. Por favor, divulguem. Beijo enorme. A gente vai cair. Beijo.